Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos, no nome do Senhor Jesus. Esse texto é um texto que nós vimos muitas vezes em nossas conferências missionárias, em nossos cultos missionários, principalmente pelo caráter deste versículo de número 8, em que o profeta se apresenta a Deus. Mas esse texto é um texto profundo e maravilhoso e também atual, né? Um texto atual para os nossos dias. Eu quero dar como título desta mensagem: Fazendo a diferença em tempo de crise. Nós estamos vivendo exatamente isso, um tempo de crise, né? E tempo de crise não é fácil. Enquanto Adão e Eva estavam na presença do Senhor e viveram anos e anos na presença do Senhor, lá no Éden não tinha crise. No Éden não tinha crise. Porém, o que a Bíblia vai dizer? Que depois do pecado de Adão e Eva, houve a corrupção do gênero humano. Daí veio então uma grande instabilidade. Eu vou usar nesse estudo essa palavra algumas vezes: instabilidade e estabilidade. Naquele tempo, então, a partir dali da corrupção do gênero humano, o que nós vamos ver é o homem vivendo em tempos de crise. O próprio homem, dentro da sua complexidade, do seu entendimento, ele mesmo gera tais crises, né? Nós mesmos geramos crises, né? Muitas vezes nós geramos crises no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, né? Por quê? Porque nós necessitamos a cada dia estar na presença de Deus. Então, nos nossos dias não é diferente. Estamos aí vivendo momentos de crise. É interessante que Noé, ele viveu um tempo de crise moral, espiritual, política, a ponto de Deus enviar o dilúvio sobre a face da terra, que está lá no Gênesis 7. Ló, por sua vez, viveu no meio de um povo sem moral, um povo carnal, um povo corrupto e corruptível. E Deus tirou ele daquele lugar que os irmãos conhecem bem como Sodoma e Gomorra, que está em Gênesis capítulo 19. O profeta Isaías foi muito interessante. Por quê? Porque com ele foi diferente. Deus não vai tirar Isaías do meio daquele povo, como tirou Ló, como tirou Noé, separou Noé. Não, Deus vai permitir que Isaías esteja entre eles. Deus vai permitir, através da mudança autêntica na vida do profeta. Então, quando o próprio profeta Isaías vai dizer: vós sois as minhas testemunhas, na verdade,
ele também fazia parte como testemunha de que o Senhor tinha para fazer na vida do povo de Israel. Mas a primeira transformação parte de Deus na vida do profeta Isaías. Então veja bem, transformado para transformar. Uma pessoa que não é transformado não tem como, não serve de exemplo, não serve de modelo para outrem. Mas do momento que nós fomos transformados, as pessoas vão olhar para nós e vão ver o testemunho de Deus, do que Deus fez na nossa vida. Então, na verdade, o que o Senhor queria, primeiramente, era transformar a vida do profeta. Aleluia, louvado seja Deus. Isaías é um profeta do palácio. Que coisa interessante, porque os 6 primeiros capítulos, 5, né? Ele vai viver no palácio. Ele profetiza para os nobres. No entanto, no capítulo 6, eu vou chamar aqui de um marco. Capítulo 6 é um marco na vida do profeta. Porque agora vai ter um momento, um divisor de águas, que vai mudar a história dele para sempre. Veja bem, eu não sei se ele não tivesse enfrentado essa transformação, se nós teríamos o livro do profeta Isaías. Mas como ele se colocou ao dispor de Deus, então ele enfrentou uma transformação. Ele profetizou 5 capítulos no palácio, mas veio depois da transformação 61 capítulos que Deus deu a ele. Muita história. É o profeta considerado o profeta maior devido ao tanto de profecia e tempo e gerações com que ele profetizou. Deus vai usá-lo como uma voz profética para aquela geração. Que eu e você possamos enfrentar essa transformação, possamos passar pelo nosso divisor de águas, possamos passar pelo marco e daqui para frente Deus fazer coisas grandiosas e maravilhosas nas nossas vidas. Aleluia, bendito seja Deus. Isaías, então, no momento de crise, que tipo de crise que Isaías viveu? Primeiro, crise moral. Crise moral. Ele falou assim: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. É um povo que tinha perdido o temor de Deus. É um povo que tinha perdido a santidade de Deus. É um povo que estava naquele momento sem moral, sem credibilidade. Então, ele vivia no meio deste povo. Uma outra crise que o profeta enfrentou é uma crise política. Você que está com a sua Bíblia aberta, no profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, nós vamos usar bastante esse texto aí. Veja bem, ele vai falar assim: no ano que morreu o rei Uzias. Gente, o que o rei Uzias significava para o povo de Deus, o povo de Israel? No tempo do rei Uzias, foi um tempo de estabilidade para Israel. Então, ele estava vivendo um momento de estabilidade. Quando vem a morte do rei, vai trazer instabilidade para o povo de Israel.
Lembra do livro de Juízes, né? O livro de Juízes parece, eu sempre falo assim, um disco arranhado. Está muito alto, irmãos? Tá não? Pode chegar um pouquinho mais? O disco dos Juízes parece o livro dos Juízes parece um disco arranhado. E qual que é a história? A história é o seguinte: Deus levanta um juiz. O juiz morre. Com a morte do juiz, o povo voltava a fazer tudo o que eles faziam. Eles pecavam, voltavam para a idolatria, erravam novamente, até que Deus levantasse um novo juiz. Lembra o que o profeta falou para o rei Acabe? Ó, rei Acabe, eu vejo o povo de Israel como o quê? Como ovelha sem pastor. Por quê? Estava falando, olha, tu vai morrer, homem. E eu vejo o povo de Israel sem pastor, sem rei. Então, aqui, a morte do profeta, a morte do rei, desculpe, vai trazer uma instabilidade política para o povo de Israel. Além da instabilidade política, nós vamos ver Isaías também num tempo nesta crise, na crise espiritual. Por quê? Porque eles não faziam distinção entre o certo e o errado, entre o puro e o impuro, entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano. Nós vamos aproveitar a pessoa do nosso pastor Kleber, e ele vai ler para nós Malaquias capítulo 3, versículo 18. Glória a Deus. Microfone. Som. Então, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Veja bem, quando eu pego a palavra, o que Deus uniu, não separe o homem. Então eu tenho um princípio: o que Deus une, não separa. Isso é um princípio explícito. Eu tenho também um princípio implícito: o que Deus separou, não junte o homem. É justamente o antônimo desta frase. Então, o que Deus uniu, não separa o homem. Por exemplo, Deus uniu o quê? Deus uniu dons e frutos, né? Nós estamos estudando na nossa escola dominical, estudamos o fruto, estudamos agora os dons, né? Essas duas coisas têm que andar junto. Deus uniu essas coisas. Não dá para ser só dom. Nós já vimos muitas pessoas que é só dom, né? Quando você vai ver na prática, pastor Nelson, eles não praticam o evangelho, eles têm o dom. Eu profetizo, né? Eu sou usado, mas de repente está faltando fruto, porque o fruto vai mexer no nosso caráter. Quer ver uma coisa que Deus separou? A luz das trevas. Não dá para você unir, porque não há união entre elas, não há união entre luz e trevas, né? A mesma coisa, não há união entre ímpios e justos, porque Deus separou. Por isso que o Senhor vai dizer: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Porque o justo Deus reservou para a vida eterna. O justo Deus reservou para as bênçãos que estão separadas para nós. Mas o ímpio receberá juízo de Deus. Aleluia, bendito seja Deus. No ano que morreu o rei Uzias, representa então um momento de instabilidade. No tempo do rei Uzias tinha instabilidade, onde a instabilidade é marcada pela... Veja bem, um tempo de instabilidade. O que é que traz um tempo de instabilidade? Traz inconstância,
Um tempo de instabilidade, para quem conhece aí a eletrônica e a eletricidade, né? A corrente alternada a gente chama de uma rede instável. Por quê? Você coloca o multímetro. Quando você coloca o multímetro na rede, você nem sempre vai saber qual é a voltagem. Então tem hora que a voltagem bate 100, tem hora que ela bate 127, tem hora que ela cai para 80, pastor Josué. Porque ela é instável. Você lembra daquela luz, irmãos, nossa lá, a gente está usando pouco agora, né? Aquela luz incandescente, né? Você coloca ela lá, de repente houve um apagão, e na hora está voltando a energia, já viu? De repente está acendendo só um pouquinho. Por quê? Porque está chegando pouquinha voltagem nela. Mas já viu que de repente ela pisca e ela joga bastante luminosidade porque chegou bastante voltagem nela. Então a corrente alternada, ela é um exemplo de instabilidade. E a corrente contínua? A corrente contínua, ela é interessante. Você tem aí na sua mão tipo de corrente contínua. Celular. Como? Você coloca na parede, né? Tem corrente na parede, tem corrente alternada. Mas quando você liga lá na parede, você vai ter um transformador. Esse seu carregador de celular é nada mais, nada menos do que um transformador de voltagem. Vai sair o quê? Vai sair energia contínua. Então vamos clarear. Deus até permite um tempo de instabilidade, mas se você se conectar nele, se você se ligar nele, se prepara, porque Deus vai trazer um tempo de estabilidade sobre a vida, sobre a sua vida. A sua família vai ser uma família estável e abençoada na presença do Senhor. O seu ministério vai ser um ministério estável e abençoado na presença do Senhor. Escuta, as crises virão. Tem dia que nós estamos em cima. Aqui não tem aquele negócio de que, eu acordei com o pé direito. Não, aqui não tem isso não, irmãos. Tem dia que nós estamos em cima. É monte da bênção. É monte da transformação, é monte onde o Senhor opera o milagre. É tão bom quando Deus opera a sua bênção. Mas a gente também passa pelos baixos, altos e baixos. Então no dia que você estiver em cima, não esqueça que alguma coisa pode acontecer e você ficar embaixo. Mas no dia que você estiver embaixo, lembra que você tem um Deus que pode mudar. Deus pode fazer a roda girar ao seu favor. Aleluia. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A instabilidade então vai ter essas marcas. Mas e a segunda, que é a estabilidade, é marcada por quê? Firmeza. Daí o crente, a gente canta o hino 107. De Deus muito firme são as promessas. Aliás, firme nas promessas do Senhor. 107. O crente precisa ter essa estabilidade de Deus em sua vida. Para quê? Para ser firme. Não adianta a gente sair correndo e de repente cansar e perder o objetivo. Pastor Reginaldo, eu cismei que eu ia ser corredor. Eu era magrinho, irmãos. E aí eu falei, eu vou correr, vou arrebentar, rapaz. Eu não canso, né? Aí eu falei, eu vou enfrentar logo a primeira 10 quilômetros, isso é moleza, é fichinha para mim, né? Aí peguei, irmãos, e fui enfrentar a corrida, pastor. Rapaz, quando eu vi aquele pessoal da frente,
né? Porque primeiro eles dão a largada para os top, os melhores, né? Aí os top vão ali. Aí eles dão a largada, sai aquela quantidade de pessoas. Já viu lá na São Silvestre? Depois, eles soltam o povão. E eu estava no meio do povão. Ah, rapaz. Falei, vou alcançar os top facinho. Facinho. E saí correndo, irmão. Corria muito. Primeiro quilômetro, segundo quilômetro, terceiro quilômetro. Falei, tá faltando só uns 10. 4 quilômetros, cheguei, sou o primeiro colocado. 4 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros. Aí eu vi o primeiro me passar, pastor Kleber. 7 quilômetros, já me passou mais de 10, 15. 8º quilômetro, já me passou quase uns 50, 100. Daqui a pouco eu cheguei em 200 e pouco. Corri muito no princípio. E não tive sabedoria para ser estável. Depois eu aprendi que quando você pega uma marcha, você vai sempre nela. Quando você pega uma marcha e você vai naquela marcha, vai no seu ritmo. Vai ter gente, pastor Kleber, que vai correr, mas ele está na marcha dele, não tenta acompanhar não. Fica na sua marcha, eu fico na minha, você fica na sua. Cada um tem uma maneira, então ande de segundo as suas forças. Aleluia. Agora tem uma coisa, fique tranquilo, todo mundo vai chegar lá. Todo mundo vai chegar lá. Aquela corrida, só os primeiros receberam medalha, mas todos nós receberemos, se permanecermos firmes, a vida eterna na presença do Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Lembra do Mar Vermelho? Quando a gente olha para o Mar Vermelho, tem o quê? Imagina, pastor Josué, os fortões de Israel saíram na frente, chegou na frente. Imagina os jovens robustos, chegaram na frente, irmão. Os mais idosos, foi ficando um pouquinho para trás, né? E aqueles que estavam com problema na coluna, né? Estavam usando muleta. Tinha gente de muleta? Devia ter 600 mil pessoas. Usando muleta. E grávida, ai meu Deus, aquele barrigão. No entanto, enquanto o último não colocou o pé do outro lado, o Senhor não fechou o mar. Aleluia. Ele vai te esperar no seu tempo, no seu momento. Vai segundo a sua jornada, a sua caminhada, no seu passo, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, diante da crise, 3 tipos de pessoas surgem no meio da crise. Primeiro, aqueles que não sabem o que está acontecendo. São chamados alienados. Estamos no meio da crise e a pessoa está lá, nem sabe o que está acontecendo. Segundo tipo de pessoa, aquelas pessoas que veem os acontecimentos e não fazem nada para mudar a situação. São os conformados. Está vendo acontecer, não faz nada. Caiu uma pessoa na sua frente, a pessoa fica assim olhando e não faz nada. Não faz nada. Você está precisando de uma ajuda, a pessoa está vendo que você está precisando de um apoio, de uma mão. Não faz nada. Esses são os conformados. O terceiro tipo são aqueles que fazem acontecer, que geram alguma coisa mesmo estando em crise. Você já viu uma coisa dessa? Eu estou em crise, você está em crise, mas mesmo assim, você é capaz de estender as mãos.
Mas eu também estou na crise, mas você também está em crise. Mas nós somos capazes de estender as mãos e puxar e levantar e falar: olha, eu tenho um pouquinho, mas o pouquinho eu divido com você. Eu não sei se você viu na internet, irmão. Eu vi, eu fico assim bobo, boquiaberta. Chega um camarada limpinho, tudo direitinho, e um mendigo está comendo alguma coisa que ele recebeu. O camarada chega perto dele e fala assim: eu estou com tanta fome. Ele pega e fala: eu divido o meu com você. Eu divido o meu com você. Outro dia eu vi um vídeo que o camarada parou com uma BMW, fingiu que estava sem gasolina e falou para a moça que estava vendendo bala. Aí ele falou: eu estou sem gasolina e agora eu preciso ir para minha casa. Ela tira os 15 reais que ela tinha feito aquele dia. Ela arranca os 15 e fala: aqui, toma. Amanhã Deus me dá mais. Amanhã Deus vai fazer com que eu consiga mais. Às vezes Deus nos surpreende, Deus prepara pessoas para nos surpreender, da onde a gente menos imagina, Deus levanta socorro para nós. Bendito seja o nome do Senhor. No tempo da crise, tem aqueles então que faz gerar alguma coisa. Esses são o que toma atitude. Toma uma atitude, não fica parado vendo a crise, não se conforma com a crise, toma uma atitude. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem observa o vento nunca semeará. Quem observa as nuvens nunca cegará. O que é isso? A pessoa fica esperando o tempo bom. O tempo vai mudar. Olha para a nuvem e fala: o tempo vai mudar. Não vou capinar hoje não. O tempo vai mudar, vai chover. Não vou mexer com o campo não. Não vou preparar o campo não. Irmão, vai. Não olha o tempo não. Prepara o campo pela fé. Ara a terra pela fé. Lança semente pela fé. Quem envia a chuva é Deus. Quem faz brotar é Deus. Quem faz crescer é Deus. Aleluia. Ou nós cremos e acreditamos em milagre, ou então não acreditamos. Lembra lá daquele camarada que plantou batata? Não teve chuva, não teve nada. Todo mundo falava: sua plantação vai dar errada, não vai colher nada. De repente, ele chama o pessoal para fazer, sabe o que, pastor Gabriel? Ele chama o pessoal para ir colher os frutos. O pessoal falou: esse camarada é doido, é maluco, não tem batata, não choveu, só houve seca. Quem faz germinar é Deus, quem faz gerar é Deus. Como que chama? Não é pá não, irmão, porque ela é cheia de gancho, né? Aí ele pegou aquilo assim, eu esqueci o nome, ele pega assim, força aquilo para baixo. E quando ele força, ele vai, puxa, e sai uma batata deste tamanho. O povo se alegrou com a fé dele. Por quê? Porque ele creu na geração do fruto. Bendito seja Deus. Então, se você ficar observando o vento, você não vai colher o que Deus tem para fazer na sua vida. Você não vai plantar e, consequentemente, não vai poder colher. Imagina só se o Gessé ficasse olhando. Falar: quando Deus enviar recurso, eu vou começar a trabalhar com pessoas necessitadas, pessoas alcoólatras, drogados. Quando Deus começar a enviar recurso. Não.
Pega no trabalho, bota na mão na obra, começa a fazer pela fé. Deus vai enviar recurso, o recurso vem de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Interessante, Gideão, no tempo do cativeiro, tempo de servidão, tempo de instabilidade, o tempo de Gideão. O que é que ele fez? Ele foi malhar o trigo no lagar. Lê para nós, pastor Cleber. Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O que é isso? Esse camarada é um camarada que tem estratégia, que ele olha para a crise, ele olha para a solução, e ele está à procura de uma solução. Ele não está contemplando problemas, porque o problema vai estar lá. Ele está à procura de uma solução. Veja o apóstolo Paulo passando em Atenas. Ele está passando no Areópago, cheio de deuses. Ele está à procura de uma solução. O camarada tem uma estratégia. De repente, ele vê o quê? Ao Deus desconhecido. Estratégia. Falou, é a Cora, aqui é a vez, é a chave para eu pregar o evangelho. Assim foi Gideão. Enquanto os midianitas estavam de olho, estavam todos voltados para onde? Estavam voltados para Eira, porque medianita é preguiçoso. Eles esperavam os filhos de Israel colherem, plantarem, colherem, e depois que eles colhiam, que eles batiam o trigo, eles falavam, esse trigo é meu. Mas Deus vai te dar a graça de Gideão, e medianita nenhum vai tomar posse daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, meu irmão. Aí, por quê? Porque os medianitas iam lá. Já pensou que tristeza, irmão Vicente? O camarada plantou, cuidou, tudo direitinho, e de repente no final, vem medianita tomar posse. Né? Mas de repente, Deus deu uma estratégia a Gideão. Deus vai nos dar estratégias. Não sei, Deus quer te dar uma estratégia para ganhar o seu vizinho. Deus quer te dar uma estratégia para ganhar a sua família. O meu esposo não é crente. Deus vai te dar uma estratégia, e o nome do Senhor será glorificado. Mais outro camarada interessante, Josué. Josué viveu a perda de um grande líder. Um tempo de instabilidade. Foi questionado se Deus era com ele, como havia sido com Moisés. Então eles vão questionar, será que Deus é com Josué, conforme ele foi com Moisés? Agora veja bem, eu falei aqui sobre marco. Eu falei aqui mudança de paradigma. Eu falei aqui sobre uma mudança, uma quebra de paradigma, uma quebra de protocolo. Veja bem, Josué tinha o Jordão para enfrentar na sua frente. Quando Josué vai diante do Jordão, antes do Jordão é lugar de instabilidade. O que tem antes do Jordão? Dúvida. O que tem antes do Jordão? Incerteza. O que tem antes do Jordão? Insegurança. O que tem antes de Jordão? Instabilidade. No entanto, depois do Jordão, havia agora confirmação, reconhecimento, consagração, confiança, segurança, tinha estabilidade.
Será que Deus vai ser com Josué antes? Depois, Deus é com ele. Deus aprovou, Deus levantou, Deus chamou, Deus capacitou, Deus é com ele. Aleluia. Às vezes os homens olham para nós assim e não dão nada para nós. Apóstolo Paulo na ilha de Malta, ele sai do náufrago. De repente ele está pegando gravetos para levar para o fogo. Uma serpente pica-lhe o dedo, agarra em seu dedo. Os homens olharam para ele. Vai morrer, homicida. Pode aguardar que vai tontear, tenho certeza, vai cair. No entanto, antes daquele marco, quando ele passou por aquilo, deu meia hora, não tonteou não. Deus é com ele. Eles passaram a achar que ele era Deus. Chamaram as pessoas para ele orar. E Deus foi curando pessoas naquele lugar. Então enfrenta. É difícil, às vezes, passar pelo marco, pelo lugar da mudança. É difícil. Enfrentar Jaboque é difícil. Ainda que você saia com marca lá do Jaboque. Mas tem uma coisa, você será outro. Um é você antes do Jordão. Depois do Jordão você será outro. Um é você antes do Jaboque. Depois do Jaboque você será outro. Um é você depois que você toma a posição, de arar no lagar. Por fim, para a gente tirar aqui os exemplos de estabilidade de homens, nós temos Elias na caverna. Veja que coisa interessante. Elias viveu um tempo de crise emocional, psicológica, que causa no profeta uma crise de identidade. Só eu sobrei. Entrou para a caverna por causa da instabilidade. Contudo, Deus mandou que ele saísse da caverna. Passou por um período de vento tenebroso. Veio o vento, Deus não estava no vento. Veio terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. Veio fogo, e Deus não estava no fogo. Mas de repente veio uma voz mansa e delicada. Essa era a voz de Deus falando com Elias. Às vezes Deus vai permitir situações. Vai vir vento forte. A gente vai cantar, o vento balançou, balançou mesmo. O fogo ardeu, ardeu mesmo. Mas nós estamos debaixo da promessa. Nenhuma chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus que está conosco todos os dias, em todo momento, em todo instante. Agora olha que coisa interessante. Às vezes a gente entra para a caverna e um segundo na caverna parece ser eterno. Mas eu tenho uma palavra de Deus. A caverna não é eterna. Deus até permite o profeta entrar na caverna. Mas toda prova tem início, tem meio e tem fim determinado por Deus. Não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar além do que podeis suportar. Aleluia! Não é além, é na medida que a gente aguenta. Está passando na caverna, ela não é eterna. Pode ter certeza que Deus vai mudar o quadro, Deus vai enviar o escape, e você vai cantar o Salmo 124 e vai falar: então eu escapei como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos, porque o nosso socorro vem do Senhor. Quem envia o escape é Deus, no tempo certo, no momento certo. A mesma situação, o mesmo fenômeno pode significar coisas diferentes. Para Elias, terremoto era talvez só uma
instabilidade. Mas para Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, era libertação, era a prova de que Deus estava com ele. Eu vou passar adiante, pastor Kleber. A terra pode até estar em crise. Vou falar novamente, a terra pode até estar em crise, mas no céu, se eu tivesse com um caderno agora, a gente perdeu a mania de anotar, né? Essa frase é uma frase maravilhosa. A terra pode até estar em crise, mas no céu não há crise. No céu não tem corrente alternada. Eu falei sobre corrente alternada aqui. No céu é instável. Não tem modulação. Não tem altos e baixos, é instável, não tem crise, porque tudo está no controle do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante que o relógio não para não, irmãos. Vamos voltar para o profeta Isaías? Leia para mim, pastor Kleber, do versículo 1 ao 4, do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Glória a Deus. No momento da crise, Deus revela-se a nós como Ele realmente é. Isaías viu o Senhor e a sua glória, a sua majestade e o seu poder. Isaías viu o trono de Deus. Ver Ele no trono significa que Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem toda a autoridade, domínio e poder. Deus está no trono. Deus está no trono. Deus está no trono. Mas eu estou instável, estou na crise. Mas nós temos um Deus no céu que está no trono. Trono significa controle, trono significa autoridade, trono significa domínio. Nada escapa do domínio de Deus. Louvado seja Deus. Quem está assentado no trono da sua vida? Quem está assentado no lugar de destaque da sua vida? Da minha vida? Porque às vezes podemos colocar algumas coisas no lugar que é de Deus. Quer ver só? Às vezes a gente não coloca o orgulho. Eu não. Comigo não. Peraí, rapaz. A gente coloca o nosso orgulho no lugar que é de Deus. Na sua vida tem um trono, e esse trono pertence a Deus. Então, dê a honra para Ele, dê a glória para Ele, dê o louvor para Ele. E quando Deus está no trono, significa que Ele está no domínio. Eu costumo dizer, sabe o que, irmãos? Que andar com Jesus é igual andar no banco carona. O motorista te leva para onde ele quer. O motorista é Jesus. Se Jesus está no trono da sua vida, então pega a chave, o controle, entrega nas mãos dele e fala: Senhor, me conduz aonde tu queres. Onde que o Senhor quiser me levar, o que o Senhor quiser fazer, faça, Senhor, a sua vontade em minha vida. Salmo 62:11 vai dizer assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Que poder é esse? É um pouquinho de poder? 10% de poder.
20% de poder, 50% de poder pertence a Deus. Todo poder, todo poder. Jesus não virou e falou: o Pai me deu um pouquinho de poder. Ele falou: não, o Pai me deu todo poder foi me dado. No meio da crise, Isaías viu que era pecador. Isaías 6:5. Pastor Kleber. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora olha esse versículo na versão viva. Então eu pensei em alta voz: chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um pecador. Cada vez que abro a boca eu peco, e isso acontece com todo o meu povo. E agora eu vi o Rei, o Senhor do universo. Sabe o que bateu nele? Quando ele viu Deus? O temor da morte. Então veja bem, Isaías, nesse momento de instabilidade, de crise, reconheceu que estava vivendo em estado de condenação. Reconheceu que era pecador e que precisava de mudança. Quando Isaías reconheceu que era pecador, olha que coisa fantástica, meus irmãos. Quando a gente reconhece que somos pecador, quando você reconhece, quando eu reconheço que eu sou pecador, abre-se uma porta, abre-se uma oportunidade para mim, para você. Então veja bem, quando ele reconheceu que era pecador, abriu-se a porta, uma porta da oportunidade para a mudança de sua vida. A partir daquele momento, ele nunca mais seria o mesmo, porque pelo reconhecimento, deu-lhe acesso à graça divina. Quer ter a graça? Quer ter a graça? Quer ter a graça? O processo é, primeiro, reconhece o seu estado de necessidade, de que precisa de Deus e de que somos pecadores. Então se abrirá uma porta, a porta da graça, da bênção de Deus sobre a nossa vida. Precisamos reconhecer que não somos nada, não podemos nada, que somos pequenos, que somos fracos, que somos limitados. Isaías achou que ia morrer. Quando ele viu a glória de Deus, ele achou que ia morrer. Sentimento, no mínimo, interessante. Pois o sentido da morte nos faz repensar quem nós somos. Quem você é? Quem eu sou? Quem nós somos? Perto da morte, era umas 4 horas da manhã, o Senhor falou para mim: perto da morte, meu filho, o orgulho cai e dá lugar à humildade. Perto da morte, a força se vai e dá lugar à fraqueza. Perto da morte, a beleza, a formosura passam e dá lugar à palidez, pois o semblante já não é mais o mesmo. Perto da morte, há questionamento. Perto da morte, a gente muda o quadro, a gente começa a ver questionamentos, mudança de atitude. Então, quando Isaías viu que ele viu a presença do Senhor, ele pensou que ia morrer. Ele tomou uma atitude: eu sou pecador, eu habito num povo de lábios impuros, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem precisa, eu sou o primeiro que preciso. Eu preciso da graça, eu preciso da graça. Nós precisamos da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No momento da crise, Isaías viu a graça de Deus.
versículos 6 e 7, novamente, pastor Kleber. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Não vai sair na transmissão não, mas rapidinho, 3 irmãos, pega para mim, Efésios capítulo 2, versículos 7 e 8, Timóteo capítulo 1, versículo 9, e Tito capítulo 2, versículo 11. Veja bem, ele viu a graça de Deus. Graça não vem de obras, graça não vem por merecimento, é favor imerecido. Pastor Josué. Glória a Deus. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de nós. Timóteo capítulo 1, versículo 9. E depois aí, Tito 2:11. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, pela essa graça, né? E Tito 2:11. Agora, olha que coisa interessante. Graça não se conquista, se ganha. É dádiva, é dom de Deus. Alguém viu Pedro agraciado e falou assim: eu quero, quanto é? Graça não se compra, é dada. É só você pedir ao Pai, é só você falar: eu quero essa graça, eu quero essa presença, eu quero essa misericórdia do Senhor, eu quero a benevolência do Senhor. Deus vai te conceder a sua imensurável graça. Louvado seja Deus, bendito o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Isaías viu que quando recebeu a graça de Deus, foi tirado do estado de pecador. Veja bem, a graça vai transformar o nosso estado de pecador, porque agora nós fomos, pela graça sois salvos. Opa, eu saí do degrau da condenação, passei por degrau da salvação, da justificação, da redenção. Bendito seja o nome do Senhor. Então, foi tirado do estado de pecador, de injustiça, e foi levado para um novo estado, estado de inocência, estado de justo, estado de santo, estado de íntegro. Romanos 5:1 vai dizer: justificado, pois, pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi justificado. Romanos 8:1 vai dizer: portanto agora nós não temos, vai falar que não temos mais nenhuma condenação em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há mais condenação em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Porque o estado foi mudado. Nós temos aqui pastor Ezequiel Deraci, que estudou o direito e vai falar assim: estado co-ante. O que é isso? É o estado que era anteriormente, estado original da coisa. E este estado nos leva ao estado que Adão estava. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É o resgate da imagem de Deus em nossas vidas. É o estado de inocência para com Deus, sem pecado, sem mácula, sem mancha. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Aleluia, é pela graça, só a graça de Deus faz isso. Nós que éramos os mais vil pecadores, agora temos acesso ao Pai, temos acesso a voltar ao estado original. Somos feitos nova criatura na presença do Senhor. No meio da crise, Isaías ouviu o chamado de Deus. Veja bem, ele só ouviu o chamado de Deus depois que reconheceu que era pecador, depois que ele foi agraciado. Agora ele pode exercer o chamado. Lembra que eu usei a frase no início? Transformado para transformar. Eu tinha um colega que o pai falava assim: menino, não fuma. Mas o pai fumava. Aí o menino falou: mas o senhor fuma? Como que o senhor quer que eu... Ou seja, o senhor não é transformado. O senhor não foi transformado e quer que eu seja transformado? Não. Primeiro nós recebemos a redenção, a adoção, a justificação, a regeneração, o novo nascimento. Somos feitos filhos de Deus. Agora nós estamos aptos para receber o chamado do Senhor. Aleluia. Então Isaías, o que é que ele no versículo 8, pastor Kleber, do capítulo 6? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não só ouviu, mas se apresentou ao chamado de Deus. Deus está chamando novos Isaías que se apresentem para que sejam usados por Ele. Isaías sofreu uma mudança de visão, de foco. Até aquele momento, nos capítulos anteriores, capítulo 1 a 5 que eu falei, ele olhava para os outros como um crítico. Ele apontava o dedo nas feridas das pessoas. Ele era insensível. Dizia sem pena e sem dó: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Agora, transformou-se em um profeta humilde e diferenciado, que teve acesso aos mistérios de Deus a ele revelado. Depois que ele enfrentou a transformação, irmãos, não houve um profeta que profetizou mais sobre Jesus Cristo do que o profeta Isaías, porque ele estava intimamente ligado ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Não teve um profeta nas Sagradas Escrituras que profetizou mais sobre a respeito do Espírito Santo do que o profeta Isaías. O que é isso? Uma vida transformada de Deus vai te dar comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. Oh. Conclusão: precisamos, assim como o profeta, reconhecer que somos pecadores necessitados da graça de Deus. Precisamos saber e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos ter nosso foco, nossa visão transformada, a ponto de darmos valor às coisas que realmente precisam ser valorizadas. Muitas vezes, por estarmos desfocados, valorizamos muitas coisas que não têm tanto valor assim. Vamos aprender a valorizar a vida que Deus nos deu. Valorize mais a sua família, valorize mais o seu esposo, valorize mais a sua esposa, valorize mais seus filhos, valorize aquele momento simples, aquele que o menino vira para o pai: pai, quanto que é o seu dia de serviço? Quem sabe o pai falaria hoje: meu dia é R$200. Papai, eu já estou quase juntando os 200 para o senhor passar o dia inteirinho comigo.
É um pai que era materialista. Valorize, em nome de Jesus, a amizade. Valorize os amigos, aqueles que realmente estão ao seu lado. As pessoas que no momento de crise vão estender as mãos e vai cumprir a palavra de Deus que diz assim. Quando eu li a primeira vez esse versículo que eu vou citar, eu falei, suportai-vos uns aos outros em amor. Eu falei, tem irmão que não desce na goela de jeito nenhum, mas a gente tem que suportar, né? Primeira vez que eu li, pastor Reginaldo. Tem nada a ver. Depois eu aprendi, suportai-vos uns aos outros, é ser suporte para uma pessoa. Talvez uma pessoa que não esteja bem espiritualmente, está de bengala espiritual, mas de repente você pega e empresta o seu braço, o seu ombro, pega do lado, abraça e vai, vamos embora que nós vamos caminhar junto. Eu e você, nós precisamos ser aquele soldado que vai buscar o soldado ferido. Aleluia! A visão de Isaías é essa, transformou a vida dele para transformar vidas. Deus vos abençoe na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais, meu pastor, quero lhe agradecer por esta oportunidade no nome do Senhor Jesus.